Bom, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo a gente vai falar sobre reserva de emergência. Qual a importância da gente ter reserva de emergência, né? E o foco da reserva. Esses princípios que eu vou comentar aqui para você são princípios universais, tá? Para quem está começando a criar sua reserva de emergência, para que você entenda a dinâmica dela, tá? Sem pensar, né, que a dinâmica de uma reserva de emergência é que você tenha, né, a facilidade, a liquidez de um investimento que quando você tem a necessidade você consegue captar o recurso, tá? Tão fácil quanto se o dinheiro estivesse dentro do seu colchão, certo? A gente pode classificar assim, para que seja fácil de você entender, tá bem? Vou colocar aqui um exemplo para que a gente consiga dinamizar como é que a gente faz essa aplicação, certo? E eu preciso que você preste bastante atenção, siga, comente, tá certo? Esse vídeo ele é muito importante porque a gente sabe que o caminho ele é longo, tá certo? Então nessa estrada a gente faz muitos amigos e eu quero que você também participe desse movimento que a gente está criando, né? Que realmente é despertar a necessidade, né? Despertar o conhecimento que a gente precisa ter para conseguir aplicar o nosso dinheiro da melhor forma possível e ter resultados no curto, médio e longo prazo, tá bem? Primeiro, né? Reserva de emergência. O foco da reserva é a liquidez imediata e o máximo de segurança. Por quê? Se eu preciso de dinheiro, tá certo? Muito rápido, eu preciso dele rapidamente, eu tenho que ter fácil acesso. Pode-se dizer, sim, que a reserva de emergência ele é um dinheiro que você tem que ter à mão, né? Aquilo que você consegue resgatar em menos de 48 horas, ou mais rápido ainda, em 24 horas, né? E que você solicita e você já tem esse dinheiro. A reserva de emergência ela pode ser construída, né, de forma nacional, que seria com os títulos públicos, vou explicar o porquê com o título público, né? Ou então internacional, através de ETFs, né, que eles são marcados em tesouros nacionais, né, em medidas internacionais de outros países, tá bom? Sempre a combinação da reserva de emergência é liquidez, tá, e segurança. Então, sempre que eu procuro ter minha reserva de emergência, a liquidez ela é indispensável, porque ela vai fazer com que eu tenha acesso rápido ao dinheiro, e a segurança é saber que o meu dinheiro ele realmente está bem guardado. Eu tenho esse dinheiro aqui, então quando eu precisar dele, eu vou conseguir sacar, tá? Ele não é necessariamente um dinheiro que vai rentabilizar, né? Ele vai ter uma rentabilidade alta, isso não vai se aplicar tanto à reserva de segurança, mas ele é um dinheiro que vai estar disponível sempre que preciso. O foco para a reserva de emergência é a acessibilidade. Ela pode... acessibilidade, sim, o foco da reserva de emergência, acessibilidade, poder de compra preservado, segurança financeira e psicológica. Por quê? Vamos lá. Se na didática, né, a gente falando de um exemplo de eu tenho meu dinheiro no colchão. Meu dinheiro no colchão, ele não vai ter, tá, a preservação do poder de compra. Por quê? Com o passar do tempo, né, a gente sabe que o dinheiro ele perde poder de compra com a inflação, né, com as mudanças no preço, né, dos produtos. Isso é normal, tá? A nossa moeda, principalmente a moeda brasileira, ela trabalha dessa forma, né? A gente já ciência dessa mecânica, você tem, né, o arquétipo da segurança, né, que ele vai estar lá, né, próximo a você vai estar próximo ao dinheiro. É o que acontece. Nessa parte psicológica, né, você está mais seguro com o dinheiro debaixo do colchão, tá? Mas ele não vai atender esse critério de preservar o poder de compra. Então o que a gente faz? A gente tem formas de investimento, tá certo? Que são realmente declaradas, são formas de investimento que você vai ter acesso fácil, né? E seriam os CDBs, né? Que facilitam bastante o nosso investimento, porque eles vão seguir a regra, né, da taxa Selic através do CDI. Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas lembrando, né, que o foco da reserva é poder de compra,
segurança financeira e psicológica. Se você tem o seu dinheiro aplicado em um banco, né, em uma reserva que você não acredita que o seu dinheiro está seguro ali, então, meu amigo, você não vai dormir à noite. Isso é uma situação que já aconteceu comigo, em que eu tive grande parte de capital aplicado em bolsa, e essa necessidade de ter essa estabilização, né, da base, né, ter um lastro financeiro bem sólido, ele faz com que você, né, consiga dormir à noite. Você tem essa consciência que você não está perdendo, não está se arriscando tanto, e que você tem a facilidade, né, não tem essa prisão psicológica de que qualquer momento você pode perder, entendeu? E o jogo do número, ele sempre vai estar a nosso favor, que é o que a gente procura, principalmente para reserva de emergência. Outra coisa, né? A gente precisa se tornar muito criterioso, certo? E crítico sobre onde a gente está gerando a nossa reserva. Porque aplicar em CDBs, né, é muito simples, mas você precisa saber qual é a dinâmica do banco que você está fazendo a aplicação. Como é que ele está, a saúde financeira, né? Ah, não tenho muito tempo, Natan, para fazer isso. Tudo bem, então você vai procurar as instituições que irão auxiliar você, certo? Com essa segurança muito simples. De forma que o banco que você vai colocar sua reserva financeira, ele tem que ser um banco grande. Por exemplo, um banco Itaú da vida. Então, você tem essa segurança que o banco tenha liquidez para lhe pagar aquilo, né? Mesmo que aconteça com um problema que é muito difícil, né? Não é impossível, tá? Mas você tem um banco grande, né? Uma instituição grande por trás do seu recurso, em que você deixa ele aplicado lá e você tem essa capacidade do banco pagar, certo? Por que eu estou falando isso? Hoje, várias carteiras digitais, elas estão disponíveis para a gente fazer esse tipo de aplicação. Inclusive, elas são recomendadas para fazer esse tipo de aplicação. Mas, o que acontece? Nossa reserva de emergência é um dinheiro que ele tem que ficar muito bem seguro, porque você não sabe quando ele vai acontecer e você precisa utilizar. Então, se durante um período, né, o seu banco, a sua carteira digital, né, ele está passando por uma dificuldade e você tem esse dinheiro, certo? Não, ele não vai ficar mais disponível para você. Você tem algum problema financeiro nessa carteira, né? Então você vai perceber que você não vai conseguir sacar. Então isso desperta, né, um critério a mais, né, para que você consiga buscar a melhor forma de ter a sua reserva financeira. Quando a gente se torna mais criterioso nisso, você vai entender, vai começando a diversificar os seus ativos, tá? Classificando eles através desses critérios. Se eu preciso de uma reserva disponível, vai ser o quê? Em um banco grande, tá? Que tenha alta liquidez e que ela preserve nosso poder de compra e traga segurança financeira e psicológica. Então, esses 4 elementos, eles têm que estar de acordo com o que a gente está buscando, tá? Então, você já tem esse filtro. Eu acabei de passar para você o filtro para que você escolha o lugar onde você vai deixar o seu dinheiro, né, da sua reserva financeira. Vamos lá. Os ativos que a gente tem hoje disponíveis, tá, para a reserva financeira, que trazem maior segurança hoje são Tesouro, tá? Nosso Tesouro, o Tesouro Selic, tá? Ele é muito bom para que a gente aplique o nosso dinheiro, tá? E deixe lá disponível. A premissa do Tesouro, né, o Tesouro Direto, é que você empreste dinheiro para o governo. E ele é de simples acesso, tá? A gente está falando de uma coisa muito mais simples. Ele é de simples acesso porque, como foi criado pelo próprio governo, tá? A única forma do governo não lhe pagar esse dinheiro é se o governo quebrar. Então, o risco de um país quebrar é muito menor, tá? Ele existe, mas ele é muito menor comparado a uma empresa, né, ou qualquer outra empresa financeira. Então, levando em consideração, tá, nossa reserva, outro argumento que você tem que ter em mente, tá certo? Na hora de escolher onde deixar a sua reserva, é que um dos melhores e mais seguros atualmente investimentos é o nosso Tesouro Direto, tá bom? Principalmente o Tesouro Selic, porque ele vai render diariamente, né, de acordo com a taxa Selic. Outras formas são através dos nossos, né, já comentados CDBs, que a gente tem disponível, tá? Em grandes bancos de preferência, tá? Como eu expliquei já anteriormente, por que disso, né? Por conta do tamanho, né,
do banco e da capacidade de pagamento, que vai estar atrelado ao CDI, que é uma taxa que segue basicamente a taxa Selic, né, que são a taxa de juros que está corrente no Brasil atualmente. Hoje, né, a gente tem uma diferença muito pouca entre a Selic e o CDI. Existe diferença percentual muito mínima, tá? Se não me engano, 0,002%. Então você tem essa diferença mais mínima que traz essa segurança de que o seu dinheiro vai estar preservando o ponto importante que eu falei, que seria o ponto de poder de compra, tá certo? E você, se provavelmente você já está montando a sua reserva de emergência, você está classificado, tá? Dentro do tipo de investimento, né? Do seu perfil de investidor conservador, tá? Eu quero deixar isso claro porque a oscilação nessa taxa, tá? É mínima, tá certo? Então você não vai ver o seu investimento, o seu dinheiro, em um dia ele está positivo e no outro dia ele vai estar negativo. Isso não vai acontecer. Então você vai desenvolvendo o psicológico através de investimento, tá certo? Em fontes confiáveis, tá bom? Então, para exemplificar o que seria, né, o investimento de uma reserva de emergência, tá? Eu tenho esse exemplo, tá certo? Vou mostrar para vocês aqui. Para ver? Aqui as barrinhas e uma pessoa aqui, tá? Então você vai perceber. Eu vou explicar a você o que é esse desenho, tá? De início, tá? Você vai ver aqui, ó. Esses daqui, né? A barrinha, a linha e uma pessoa aqui, tá bom? Então o que é que você vai entender com isso? Imagine só que você, tá? Você está sobre 2 prédios, tá certo? Não importa muito o tamanho, mas que eles sejam de um tamanho considerável. E que nesse prédio você tem uma tábua que você está sobre ele, tá? Sobre essa tábua você tem a oportunidade, né, de caminhar de um lado para outro entre esses 2 prédios, né? Então, entre esses 2 prédios você tem essa tábua que a gente vai chamar ela sobre linha de juros, certo? E esses 2 prédios são nossos alicerces, que são os títulos públicos, tá? Então, quando você compra essa tábua, então você está comprando uma taxa de juros, tá? No caso, você está investindo o dinheiro no Tesouro Direto. E esse investimento, tá? Ele vai permitir com que você navegue entre um prédio e outro que esteja, né, dentro da sua taxa, dentro da sua tábua, né? Então, nesse caminho você pode ir para frente ou para trás. Vai depender do dia. Por quê? O dia que você vai fazer o investimento, o seu título, né, ele pode estar valendo mais ou valendo menos. O que é interessante nessa analogia, né? Quando o seu título, né, quando você tem um título que está atrelado ao Tesouro Direto, então você tem prédios, tá? Esses prédios aqui, ó, eles são muito seguros. Então eu não corro o risco de acontecer isso aqui, de desabar. Por que eu não corro esse risco? Porque o alicerce que eu tenho aqui, eles são muito firmes, esses prédiozinhos, tá? O risco que eu estou aqui é na passagem de um para o outro, tá? Mas o prédio, ele é muito firme. Então, nessa dinâmica, né, você vai entendendo que o prédio em que você comprou a taxa de juros, que você comprou sua reserva de emergência, ela é muito firme, ela é muito segura. E ele é considerado o investimento mais seguro que a gente tem disponível e mais acessível também. Não necessariamente mais acessível porque é mais barato, mas sim porque tem essas facilidades, tá, de garantir o poder de compra, né, trazer a segurança psicológica que a gente precisa e, por último, né, ele vai trazer a nossa segurança, não por último, tá, mas sim levando em consideração que ele vai trazer a nossa segurança financeira com a construção dessa metodologia, tá bom? Espero que você tenha entendido qual é a importância, né, a gente ter a reserva de emergência, os filtros que eu deixei disponível para você se tornar mais criterioso, tá certo? Investir em, caso você não coloque no Tesouro Selic, em CDBs, né, que estão disponíveis de grandes bancos, para que você tenha acesso fácil a ele, tá? E você vai garantir o poder de compra, segurança financeira, tá certo? E a segurança psicológica também para o seu dinheirinho, tá bom? Agradeço a você que participou, né, a você que está assistindo o vídeo.
Vou deixar aqui disponível, tá certo? Para que você comente, caso você tenha alguma dúvida. A gente vai fazer um novo vídeo, se você ainda continuar com dúvida relacionada a isso. E se inscreva no canal e deixe o seu like também, tá bom? Muito obrigado.